Senadores vão a Washington defender interesses do Brasil contra o tarifaço de Trump, com o Congresso norte-americano. Você falava na abertura do programa que toda tentativa é válida. E essa vale muito mais ainda, professor, essa viagem até lá? É válida, Flávio, mas a gente tem que olhar para ela não como algo isolado, né? Porque dá uma sensação de que o governo não tem tentado negociar lá com os Estados Unidos. A situação é difícil, é difícil. Não houve nenhuma conversa ainda envolvendo o primeiro escalão, ou seja, ninguém representando ministérios ou o próprio governo Lula e ninguém do próprio governo americano. Então não houve um encontro entre o primeiro escalão. O que houve foi um encontro de diplomacia, que é aquilo que a gente já conversou aqui algumas vezes. O Instituto Rio Branco, que é responsável pela diplomacia brasileira, pelas relações internacionais, inclusive pelas relações comerciais, já fez contato com alguns representantes dos Estados Unidos. E lá também há uma preocupação. Só que lá nos Estados Unidos, Flávio, as pessoas respondem o seguinte ao Brasil: essa é uma decisão do Trump, não é uma decisão da Câmara, não é uma decisão da Câmara de Comércio americana, não é uma decisão da diplomacia. Essa é uma decisão exclusiva e unilateral do Donald Trump. O trabalho do governo brasileiro é tentar dobrar o Trump. E esse é um problema que infelizmente está se arrastando, porque o governo brasileiro, através do presidente Lula, não consegue acessar a Casa Branca, não consegue acessar o Donald Trump. Porém, há muitas pessoas trabalhando por essa aproximação, Flávio. Sim. E aqui eu quero citar para vocês, gente, um grupo de empresários brasileiros que prometeu aos americanos aportar 7 bilhões de dólares ainda este ano na economia americana, dentro dos Estados Unidos, gerando emprego lá, para que caia, por exemplo, o tarifário de 50%. Então veja que é uma ação de empresários. Empresários que se sentiram no direito de tentar algo e propuseram investimentos diretos dentro dos Estados Unidos de 7 bilhões de dólares ainda esse ano, para tentar arrefecer, trazer um pouco mais de calma para o processo. E os senadores brasileiros, são 8 senadores brasileiros que vão para os Estados Unidos na semana que vem, aliás, no final dessa semana, embarcam no dia 28, vão tentar um encontro com a Câmara de Comércio americana, vão tentar um encontro com os senadores republicanos, com os senadores democratas, e tem uma agenda dentro da Casa Branca ainda, mas essa agenda não está confirmada se seria com o presidente Trump ou com o secretário de Estado. O Eduardo Bolsonaro não gostou. Disse que esses senadores não representam Bolsonaro e não representam o Brasil. Mas, na verdade, é uma missão diplomática. A gente fica se perguntando até onde vai o Eduardo, né? Porque não quer que senadores brasileiros eleitos pelo povo garantam ou busquem garantir uma situação de melhora para o Brasil. A gente está vendo aí, por exemplo, que 80% da carne que era vendida para os Estados Unidos parou de ser vendida antecipadamente por conta do tarifaço. A gente tem toneladas de suco de laranja ou de laranja apodrecendo nos nossos portos por causa do tarifaço. Isso é prejuízo para o Brasil. Então o Eduardo disse que eles não representam o Estado brasileiro. Mas eu, com toda a humildade que me cabe, penso diferente do Eduardo. Eu acho que cabe qualquer iniciativa, de qualquer que seja a pessoa, para tentar reverter a situação. E nesse contexto, os senadores brasileiros vão para lá. Flávio, quem está indo, Tá indo o Nelsinho Trade, que é do Mato Grosso, ele que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores. Sim. Tá indo também a Tereza Cristina, que é uma potência do agro. Ninguém é mais respeitado no Brasil no agro do que a senadora Tereza Cristina. Tá indo os senadores Jacques Wagner da Bahia e o Rogério Carvalho de Sergipe. Tá indo o Fernando Farias do MDB de Alagoas. O senador Marcos Pontes do PL de São Paulo, que está sendo xingado por causa disso. Muita gente que não queria que o PL se envolvesse com isso, mas ele está indo e diz que é obrigação dele, enquanto senador por São Paulo, representar os interesses de São Paulo, e ele está certo. Está indo o nosso Espiridião Amin, pelo mesmo motivo, muito criticado por parte do bolsonarismo, que não quer que os senadores se metam, mas o Espiridião disse que vai. Ele coloca culpas no governo Lula, não desconhece que o governo Lula tem a culpa, mas ele disse: eu sou obrigado, eu tenho que lutar pelo meu Estado. Meu Estado vai perder com essa imposição de tarifa. Muito, né? E o Carlos Viana do Podemos de Minas Gerais. São esses os senadores que estão indo e vão tentar um início de conversa com o parlamento americano e quem sabe com essa porta lá com a Casa Branca, com o governo Trump. A situação, Flávio, ela não caminha para uma sucessão de soluções nos próximos dias. Pelo contrário, o que o governo brasileiro vai tentar pleitear nesse primeiro momento é um adiamento da cobrança do tarifário. Está proposta para o dia 1º de agosto, que já é semana que vem,
Obviamente, se não houve até o momento nenhum tipo de caminhar, ou seja, se a coisa não avançou em nenhum aspecto, é necessário pelo menos brigar pelo mínimo, e brigar pelo mínimo nesse momento é tentar adiar esse tarifário. O fato é que alguns setores da economia brasileira e da economia americana já estão sofrendo. Lá também nos Estados Unidos, meus amigos e amigas, tem pressão sobre o governo norte-americano. Muitos empresários, muitos jornais, inclusive, se posicionando contra o tarifário e dizendo que essa relação histórica entre o Brasil e os Estados Unidos tem 200 anos, o que é de fato, né? Ela começa quando os americanos reconhecem a nossa independência em 1825. Então faz a conta, são 200 anos, literalmente, de comércio forte entre Brasil e Estados Unidos e de relações muito próximas. Então tem muita gente clamando por essa história e a gente torce para que haja uma solução. Se essa solução vem pela política, eu não acredito que a pressão norte-americana para que se aprove, por exemplo, uma anistia, que isso vai corromper o Senado, a Câmara ou até mesmo o Supremo Tribunal Federal, principalmente o Supremo Tribunal Federal, mas que é preciso buscar uma solução de conciliação, especialmente no setor da economia, como se a gente dissesse, olha, vamos resolver a questão econômica e a questão política a gente vai conversando. Isso é urgente nesse momento para o Brasil e também para o comércio americano. Você falava aí dos produtos, né, Raul? Ontem, inclusive, eu vi uma reportagem, apenas para acrescentar aqui com uma informação no teu comentário, para o nosso ouvinte, que o Brasil já não está mais mandando produtos para fora, porque para chegar até os Estados Unidos são de 14 a 18 dias, para chegar nos portos dos Estados Unidos, né? E já não teria mais tempo suficiente até o dia 1º para que esses produtos fossem descarregados lá antes desse tarifaço. Quer dizer, então você imagina, já não dá mais. Prejuízo enorme já para esses produtores brasileiros. Né? Eu vi comunicados da Aurora, da Sadia, da Perdigão, da BRF, eu vi comentários do setor do agro, especialmente do produtor de frutas, aqueles que atuam aqui no Mato Grosso do Sul, tá todo mundo deixando de vender para os Estados Unidos. Inclusive, meus amigos, tem uma situação interessante. Num primeiro momento, caso essas tarifas não caiam, há uma tendência de que frutas e carnes fiquem mais baratas no Brasil, num primeiro momento. Sim. Porque você precisa queimar o estoque, né? O estoque que está circulando ele precisa ser queimado. Então, naturalmente, há uma tendência de que os preços caiam. Mas não se iludam. Isso é para eliminar o primeiro estoque. Depois, o que as grandes empresas vão fazer? Primeiro, vão buscar reposicionar a marca no cenário internacional. Ou seja, substituir as relações que tinham com os Estados Unidos com outros países. Outros mercados. Se não conseguirem, eles vão diminuir a produção. E aí, quando diminui a produção, você tem um efeito em massa, que é o efeito cascata. Se eu diminuir a produção, gero desemprego. Se eu gero desemprego, eu tenho menos pessoas recebendo salário. Menos pessoas recebendo salário é menos consumo. Menos consumo é menos geração de riqueza. Menos geração de riqueza é menos PIB para o país. Então, o prejuízo é certo. Aqui no Jornal da Cidade você ouve o comentário de quem entende do assunto. Ele é professor, historiador e cientista político, Raul Borges, agora 7h19.